Bom dia a todos e a todas. Eu falo bom dia porque estou aqui falando do Brasil. Algumas pessoas são de Portugal ou da Espanha. Eu sou a professora Cláudia Loureiro, junto com o professor João Proença Xavier, nós vamos é, moderar esse painel de apresentação de trabalhos. O painel é sobre biodireito e bioética e direitos humanos. Então, nós vamos começar, direitos humanos e bioética, perdão, nós vamos começar com as apresentações, cada pessoa terá 8 minutos, perdão, cada pessoa terá 8 minutos para fazer a sua exposição. Nós vamos deixar aí para efeito de organização, se o professor João concordar, o debate para o final, a fim de que todos possam apresentar de acordo com aproveitar o seu tempo para a sua apresentação. Quero cumprimentar todas as pessoas do Iberoju que estão aí, por detrás das câmeras nos auxiliando, agradecer pela oportunidade e chamar a primeira pessoa para fazer a sua exposição. Não sei se o professor João está aí, quer falar alguma coisa? Posso passar para a primeira apresentação? Ok. Eu vou começando, professor, então, quando o senhor conseguir, nós passaremos a palavra ao senhor. Chamamos a primeira expositora, Dani Podens Casimiro, da Universidade de Coimbra, Portugal. Ela vai falar sobre o feminismo na escuridão, desafios e impactos da pobreza energética nas mulheres. Por favor, a expositora Dani Casimiro está? Poderia iniciar a sua exposição, por favor, e eu vou computar aqui o tempo de 8 minutos. Perfeito. Bom dia a todos e a todas, agora a partir de Paris. Muito obrigado, professora Cláudia Loureiro, por partilhar comigo esta mesa fantástica sobre direitos humanos e bioética, o nosso tema, e aproveito já para fazer uma comunicação. Muito obrigado por me ter admitido como professor convidado do Centro de Investigação da Cátedra Jean Monnet na Universidade da Uberlândia, tão bem presidida por Vossa Excelência. Dizer a todos e também ao auditório que já estou na posse ainda aqui em Paris, quando chegar a Coimbra no final da semana, enviar-lhe-ei já 2 artigos do Porto para poderem ser submetidos à avaliação para a revista, e o meu, que já foi, vai ser acrescido de mais com os meus alunos, que eu talvez sugira que possa entrar numa segunda publicação da revista, mas eventualmente se houver necessidade será nesta já. Vou tentar enviar já também no decorrer da próxima semana. Dani, se já está a nos ouvir, eu já vi na sala, a sala é sua. Olá, bom dia a todos, boa tarde a todos. Eu sei que há um pequeno lapso, que o meu nome às vezes suscita algumas dúvidas, mas não tem qualquer problema. Creio que estão-me a ouvir todos. Sim, perfeitamente. Estava só com um problema no meu computador, por isso é que não respondi mais cedo. Já estamos a ver a sua tela perfeitamente à vontade. A sala é sua para 8 minutos. Queria cumprimentar todos os presentes e introduzir então aqui o tema do feminino na escuridão. Esta questão da pobreza energética é uma questão que me tem ocupado há algum tempo de pesquisa, algum tempo de reflexão, e especificamente como esta questão afeta alguns grupos mais vulneráveis e, neste caso específico, as mulheres. E por isso, para começar, terei que fazer uma breve introdução de alguns tópicos. Desde logo, a igualdade de género. Segundo o European Institute for Gender Equality, traz-nos aqui um conceito de igualdade de género que fala de uma igualdade de direitos, responsabilidades, oportunidades entre mulheres e homens. Esta igualdade entre mulheres e homens é uma questão de direitos humanos e é um indicador de desenvolvimento sustentável centrado nas pessoas e na democracia. Em relação à pobreza energética, trago um conceito de uma diretiva da União Europeia que refere a pobreza energética como a falta de acesso de um agregado familiar a serviços energéticos que são essenciais porque proporcionam níveis básicos e dignos de vida, como, por exemplo, o aquecimento, arrefecimento da casa, a água quente, utilização de eletrodomésticos, entre outros. Peço desculpa. Ok.
E porquê falar da pobreza energética? Como podem ver no mapa, de alguns países da Europa, Portugal apresenta valores de pobreza energética, neste caso é incapacidade de aquecer as suas casas, que estão muito abaixo do valor que seria esperado e daqueles valores que são de referência, que é o caso do norte da Europa e ali do centro da Europa. E por isso tem havido alguma preocupação de estratégias europeias e nacionais para tentar combater esta pobreza energética a médio e longo prazo. E por isso trago-vos então a Estratégia Nacional de Longo Prazo para Combate à Pobreza Energética, que tem aqui alguns eixos estratégicos, como podem ver, e o objetivo principal é reduzir a população que se encontra em situação de pobreza energética e tem algumas metas para alcançar esse objetivo. Desde logo, a redução de população que vive em agregados familiares que não tem capacidade ou para aquecer a sua casa ou para arrefecer a sua casa. E assim, também tem como outra meta a eliminação da situação em que existe da despesa, em que a despesa representa mais de 10% dos rendimentos dos agregados familiares. Trago aqui também mais um conceito, que é a transição energética, que está um bocadinho no meio disto tudo e que vai ser uma forma de essa transição energética vai permitir combater a exclusão socioeconómica e ampliar o acesso à energia e promover uma energia limpa. E trago muito rapidamente os Ds da energia. Há quem fale em 4, há quem fale em 5. A descarbonização, em linha com as metas europeias, a descentralização, como por exemplo autoconsumos, comunidades de energia, digitalização do mercado, democratização do mercado. Basta pensar logo nas diretivas sobre o mercado interno da energia e diminuição, de uma maneira geral, diminuição do consumo de energia, principalmente aquela que não vem de fontes renováveis. E porquê é que, entrando aqui já na parte de como é que a pobreza afeta mais as mulheres, de um modo geral, as alterações climáticas e a pobreza energética vai afetar as mulheres em várias vertentes. Na dimensão psicológica e de saúde, ou seja, da saúde física e psicológica, a sensibilidade a temperaturas extremas vão criar problemas de saúde psicológica e de saúde física. A dimensão económica, que me parece aquela mais óbvia, com o gender pay gap e outras questões económicas, mas esta aqui, o gender pay gap, obviamente tem-se traçado um caminho muito positivo nesta área, mas obviamente há espaço para reduzir esse intervalo, e se as mulheres são aquelas que estatisticamente recebem menos, também vão ser aquelas que têm menos rendimento para se aquecer ou para se arrefecer, e por isso as situações de pobreza energética são mais graves. A dimensão sociocultural é muito complexa, mas trago aqui só um pequeno ponto de alguns estudos que foram feitos em Estados-membros da União Europeia e até na União Europeia de uma forma geral, em que a divisão de tarefas tende a recair mais nas mulheres e a tomada de decisões do agregado familiar tende a pender mais para os homens. E sendo as mulheres aquelas que estão mais, que fazem as tarefas domésticas, são elas também que passam mais tempo em casa e por isso são afetadas não só pelos problemas da habitação, mas os problemas de não conseguirem aquecer ou arrefecer as suas casas, dependendo da época do ano, e por isso tal como as crianças, estão mais expostas à poluição doméstica e aos problemas habitacionais e energéticos. E então, o que é que já está feito? De uma maneira, assim, grosso modo, existem algumas iniciativas portuguesas e europeias que, por exemplo, o Vale Eficiência, a tarifa social de energia, que vem combater a pobreza energética de uma maneira geral.
a Estratégia Nacional de Renovação de Edifícios, criou-se também um Observatório Nacional de Pobreza Energética e, obviamente, Portugal segue as recomendações, transpõe as diretivas europeias e, por isso, é um caminho que é traçado não só a nível nacional, mas também a nível europeu. E o que é que, na minha opinião e na opinião de alguns académicos, o que é que falta fazer? Bom, de um modo geral, falta aumentar a literacia e a consciência de pobreza energética, porque, segundo dados da estratégia de combate à pobreza energética que falei inicialmente, em Portugal existem cerca de 660.000 a 680.000 pessoas que vivem em situações dramáticas de pobreza energética e entre 1 milhão e 2 milhões e 300 mil habitantes em situação moderada, que são números bastante grandes. Eu sei que há pessoas de outros países, mas para Portugal são números muito significativos. E por isso é preciso que os conceitos de pobreza energética tenham em conta a vulnerabilidade de certos grupos sociais. E neste caso, o caso das mulheres. E por isso, nestes estudos que são feitos a nível europeu e a nível nacional, e dei o exemplo do Observatório, é importante que os métodos de recolha de dados acompanhem o sucesso das atividades de transição energética e incluam perspectivas de género. De uma maneira geral, também é importante aumentar o número de mulheres no setor das energias renováveis, porque está abaixo do resto do mercado, e na educação científica, na investigação científica. Existe sempre a possibilidade de mobilização social através de projetos locais, nacionais e europeus. Para terminar, e acho que é tempo, deixo-vos com uma frase do Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia que alerta verdadeiramente para este caso. Para que a transição energética seja justa e inclusiva, é fundamental atenuar as desigualdades de género no acesso aos serviços energéticos e quebrar a compartimentação na formulação de políticas. Obrigado pela atenção e um resto de boa sessão aos restantes. Muitíssimo obrigado, Dani Casimiro, da Universidade de Coimbra, a minha querida Universidade de Coimbra. Muitos parabéns pela sua metodologia de género utilizada neste artigo e sobre o cruzamento entre o que é uma metodologia clássica e importantíssima em ciência e os impactos da pobreza energética, que é uma matéria que tem muito interesse para a comunidade científica e que eu não vejo assim tão bem desenvolvido. Portanto, parabéns para si pelo seu trabalho e Obrigado. pela Universidade de Coimbra por o apoiar. Penso que está no excelente sentido. Ora bem, sem mais, na mesma para 8 minutos, neste caso para nos falar sobre os direitos humanos do paciente em risco perante o advento da inteligência artificial na medicina, um tema altamente ponteiro, como diriam os espanhóis, muito progressista, a minha querida colega e amiga Isa António, da Universidade do Minho, a quem eu desde já aqui envio um forte abraço e que presumo que esteja também, como eu, em Paris. Isa António, para 8 minutos, a sala é tua. Muito obrigada, Dr. João Proença Xavier, meu querido amigo, à doutora Cláudia Loureiro, a co-coordenadora deste GT, e ao Iberojur e aos demais colegas. Sem mais delongas, vou apresentar o meu PowerPoint só para guiar, para existir digamos, um apoio visual sobre as ideias. Portanto, esta matéria é altamente controvertida hoje em dia no âmbito da bioética, amedronta os profissionais de saúde, todos os profissionais em geral, mas os profissionais de saúde de forma mais particular, porque vai operar uma revolução coperniciana na relação, desde logo, que o profissional de saúde tem com o seu paciente e a forma como se vai dar formação ao jovem médico. Foi há umas semanas atrás apresentado o livro de inteligência artificial, o livro branco sobre inteligência artificial pelo Conselho Nacional de Ciência de Éticas para as Ciências da Vida, na Universidade do Minho, e realmente ficou bem esclarecido que vai constituir um imenso desafio, sobretudo na área da medicina, porque a questão é esta: será que a inteligência artificial na medicina vai constituir um verdadeiro progresso científico? Não há dúvidas. Um progresso médico
na verdadeira acessão da palavra da arte médica e da legis artis, sem dúvida. E os direitos bioéticos do doente, como é que ficam? Eu tenho todo um slide sobre o conceito de inteligência artificial, mas obviamente não teria tempo para os apresentar. Foi Alan Turing com o jogo, o teste portanto, o jogo da imitação que iniciou a inteligência artificial. Nós temos uma ideia que é algo recente, mas já existe alguém em 1950 que pensou nisso. Na área especificamente da medicina, em 1974, portanto, estes norte-americanos, salvo eu, são norte-americanos, que aplicaram a inteligência artificial para diagnóstico e terapia de doenças infecciosas, obviamente de uma forma embrionária, conforme nós a conhecemos hoje em dia, porque a inteligência artificial, tal como nós a conhecemos hoje em dia, são os avatares, os robôs humanoides, que em tudo se assemelham a nós, mas que na verdade são verdadeiros robôs munidos por softwares complexos e editados por algoritmos. A verdade é que a inteligência artificial tem benefícios incontornáveis. A detecção precoce e a triagem de doenças transmissíveis, desde logo o Covid-19, dias antes da Organização Mundial da Saúde dizer que nós tínhamos uma pandemia mundial, já tínhamos um algoritmo a dizer que nós temos uma pandemia mundial. Portanto, sem dúvida nenhuma que nesse âmbito da promoção da saúde e da detecção antecipada da doença, porque é aí que nós poupamos dinheiro, do Orçamento de Estado com o sistema de saúde no seu todo, no momento a priori há doença, sem dúvida que a inteligência artificial, através dos algoritmos e através dos Big Data, porque há pouco esqueci-me de referir que a inteligência artificial também é Big Data, grande armazenamento de informação, de forma gigantesca, que a inteligência artificial consegue e que o ser humano e os softwares mais tradicionais não conseguem, designadamente ter acesso a todo o historial médico, não só do doente, mas dos seus familiares, o que vai ser muito útil para efeitos de doenças hereditárias e potencialmente propagação, caso seja doenças, digamos, de propagação pela população, questões de saúde pública e logo de uma forma muito embrionária a ser descoberto. Mas também monitoramento e vigilância em tempo real. Em tempo real isto é uma vantagem e também pode ser visto como uma desvantagem, porque em tempo real significa que alguém está de olho a nós e constantemente. Portanto, as questões da privacidade também vão ser postas em causa pela inteligência artificial na vida do doente. Já existem sistemas no Reino Unido em que há um cruzamento de dados entre os dados da Segurança Social e do sistema de saúde, o NHS, em que vão precocemente ter com as populações mais vulneráveis na periferia dos grandes centros urbanos e dizem: vocês vão adoecer. Portanto, as pessoas estão nas suas casas, vocês vão adoecer. Portanto, e isto é ao nível de diabetes e doenças crónicas e patologias já detectadas e colocadas no sistema. Portanto, mas não deixa de ser um bocadinho assustador, não é? De certo ponto de vista. Quanto à leitura e exames laboratoriais e de imagem, pois obviamente escuso dizer que o grau de precisão vai ser espetacular e é espetacular por um lado e vai levar à extinção de certas especialidades médicas por outro lado. Porque há sempre, eu vejo isto como peço desculpa a metáfora, a banda desenhada, um super-herói tem sempre o seu super-vilão. E nós, a inteligência artificial, como um super-herói na medicina e no progresso e no bem-estar do doente, vai encontrar o seu super-vilão do outro lado. E a verdade é que muitas das especialidades médicas vão deixar de existir, vão deixar de fazer sentido tal como existem atualmente, que vai levar a uma revolução na própria arte médica e na própria formação dos médicos. Quanto ao diagnóstico e prognóstico de algumas doenças e patologias, em que a prevenção é chave, doenças cardíacas, então o cancro, imaginem o cancro da pele em que escapa o olho nu de um médico
o padrão do sinal, o padrão dos sinais, a inteligência artificial vai detectar que ou mais facilmente, que pode ser um cancro da pele maligno e ajudamos as pessoas, porventura, a evitar a morte e a evolução da doença, seguramente. Os dispositivos médicos corporais são uma realidade. Nós temos em Portugal já uma empresa pelo menos uma empresa que eu conheça, que faz vestíveis, ou seja, roupa que a pessoa veste e vai controlando, monitorizando os sinais vitais, o que é algo parece-nos muito vanguardista, mas já existe atualmente. Dispositivos médicos, como o TensorFlow do Google, para diagnosticar a cegueira, a retinopatia diabética. Portanto, escusado será dizer que para estes doentes isto é maravilhoso, isto é um milagre, porque hoje em dia, infelizmente, a diabetes ainda causa muita cegueira. Portanto, com estes dispositivos poderá ser evitada essa maleita, essa sequela. Por outro lado, e fazendo só aqui uns desenhinhos, na verdade sintetizam aquilo que eu acabei de referir, mas lá está, não me posso alhear dos dilemas jurídicos e bioéticos, que na verdade é o meu tema. É desde logo a autonomia do doente, existe uma alteração do paradigma da medicina, da prática da medicina atualmente, em que deixa de ser, já não existe o foco no médico, do profissional de saúde, o foco, o epicentro, está no doente, a person-centered system, ou medicine. Como é que fica a autonomia do doente perante um avatar que é conhecedor do corpo humano e daquele organismo melhor que o próprio doente? Será que será substituída, de alguma forma diminuída, a liberdade decisória do doente sobre si próprio, porque o avatar sabe o que é melhor para ele? Ou seja, uma nova forma de paternalismo clínico que está a cair em desuso na medicina tradicional, na medicina tal como nós a conhecemos. Os jovens médicos que se estão a formar agora têm uma maior sensibilidade para a humanização da informação e para ouvir o doente e o seu destino, ser dono do seu próprio destino. Será que não haverá uma nova forma de paternalismo clínico digital a caminho? Por outro lado, que sistemas de apoio à decisão é que serão implementados? O consentimento livre e esclarecido vai se manter nos mesmos termos? Obviamente que não. Será que vai valer o consentimento presumido? Justamente por aquela razão que eu acabei de referir, o algoritmo sabe melhor para o doente do que o próprio doente, portanto vai decidir por ele. A discriminação do doente, será que vai ser assegurado o acesso universal e equitativo tal como nós o conhecemos? Ou o Excel do algoritmo vai fazer discriminações? Temos pouco dinheiro, os recursos económicos financeiros do Estado são escassos, portanto vamos começar a fazer priorizações. Não vai ser pelo lado negativo de vamos escolher estes, vamos escolher aqueles. Não, vamos dar prevalência a estes. Inevitavelmente, grupos vão ficar de fora, e eu estou a falar aqueles que contribuem menos para o bem-estar da coletividade através dos seus impostos, pessoas condenadas, sim ou não, por evasão fiscal. Atenção, este é um debate que fiscalistas têm neste momento. Eu estava ao lado de um fiscalista, eu não estou a dizer que ele concordasse com isto, eu estou a dizer que aprendi com ele. Neste momento, os fiscalistas suscitam esta questão: se perante problemas de escassez de recursos económicos, não vamos começar por, desde logo, as pessoas que fogem aos impostos não ter acesso aos serviços públicos financiados por esses impostos. Portanto, a questão dos imigrantes, a privacidade e a confidencialidade, portanto, a questão dos dados pessoalíssimos, à luz do RGPD, os dados clínicos são dados pessoalíssimos, são os dados mais íntimos que alguém pode ter, que de resto é um direito humano, o direito à privacidade do próprio e do seu agregado familiar, porque o agregado familiar tem uma ligação inevitável com o estado de saúde do próprio, desde logo doenças hereditárias, patologias que correm na família. Depois, afinal, quem é que pratica o ato médico? Que papel terá o profissional de saúde? Neste momento, ainda vai ser um mero instrumento de inteligência artificial, mas num futuro e não muito distante, o avatar, a inteligência artificial, vai ganhar autonomia.
E aí é que se coloca a questão, desde logo em termos de responsabilidade médica. A partir do momento em que a inteligência artificial toma as suas próprias decisões, torna-se autónomo, quem vai ressarcir o lesado? Ou em que termos vai ser ressarcido o lesado? Modificações na relação médico-doente, mais humanizada ou mais robotizada? A verdade é que se nós vermos o burnout e a pressão gigantesca que os médicos sofrem hoje em dia, e peço desculpas de estar só a falar de médicos, mas obviamente isto abrange todos os profissionais de saúde, os enfermeiros também, peço desculpa, não os quero discriminar de forma alguma, mas a inteligência artificial não vai sofrer de problemas de burnout, não vai ter direitos sociais a ser reivindicados, não vai reclamar de horas extraordinárias, não tem filhos doentes em casa, não tem divórcios, não está a ultrapassar por divórcios complicados. Ou seja, existem todas estas questões que complicam inevitavelmente, por muito humano que o médico seja, na sua relação com o seu paciente, que não vai existir com a inteligência artificial. A inteligência artificial vai estar preparada para um sorriso e para um tratamento humano. Portanto, lá porque se é um robô não significa que nos está de forma robótica. Portanto, eu vou saltar Desculpa, aqui para as minhas reflexões finais. A Roberta, tecnologia, eu já sabia que estava no fim, eu sentia o tempo a escorrer. A tecnologia apenas estará ao serviço da humanidade, da investigação clínica, dependendo da mão que eu utilizar. O homem nunca poderá ser visto o meio, mas como o fim em si mesmo, foi Kant que o disse e aplica-se, e compete aos autores e construtores da bioética a salvaguarda de que a tecnologia, sobretudo a inteligência artificial, será em benefício da humanidade e, sobretudo, em respeito à dignidade da pessoa humana e dos princípios bioéticos. Muito obrigada. Muito obrigado nós, Dr. Isa António. É uma problemática muito atual e ainda controvertida, naturalmente. Esperamos ouvir mais edições nas publicações do seu artigo neste grupo de Direitos Humanos e Bioética, que dará a estampa nas publicações Iberojur. E eu passo para a minha colega de mesa para apresentar o próximo candidato a esta fantástica discussão sobre direitos humanos e bioética. Professora Cláudia Loureiro. não sei se me escutam, que a minha imagem está um pouco congelada, deve ter a internet aqui. Então, passaremos agora aos próximos expositores. Jefferson Antônio Fernandes Bacelari, Lucas Américo da Silva, da Universidade da Amazônia, que vão apresentar o trabalho Considerações sobre a delimitação conceitual e terminológica envolvendo os direitos fundamentais e os direitos humanos. Os expositores podem iniciar, lembrando, peço a gentileza de respeitarem o prazo de apresentação de 8 minutos, por gentileza. Bom dia, boa tarde a todos. Me chamo Lucas Américo da Silva. O título do meu trabalho é sobre as considerações sobre a delimitação conceitual e terminológica envolvendo os direitos fundamentais e os direitos humanos. A introdução a respeito do estudo, a questão da denotação envolvendo os direitos fundamentais como os direitos humanos, o significado da palavra direito, ele é propriamente apontado para um aspecto subjetivo. Ele é colocado como um direito individual ou um de um determinado grupo. Nunca ele é colocado como um determinado conjugado ou uma aplicação num viés de direito objetivo. É muito interessante dizer que as expressões direitos fundamentais e direitos humanos, elas são usadas como semelhantes, mas devemos distinguir principalmente essa diferenciação a respeito da sua colocação. Existe uma aplicação de maneira intercambiável, deve ser respeitada, principalmente a ideia de que os direitos fundamentais, ele traz uma relação com viés, com direito positivo, principalmente com o meio jurídico, ao passo que os direitos humanos, ele tem uma ligação em relação com o direito pré-positivo, valores morais. É de suma importância verificar que a área jurídica, ela envolve esses direitos fundamentais e direitos humanos, principalmente nesse processo de globalização e essas mudanças sociais que vemos percorrendo. Dentro dessa perspectiva envolvendo os eixos norteadores, é importante dizer que a Constituição Soberana de uma nação, ela é muito importante principalmente para qualquer digno, principalmente obedecendo todos os seus requisitos e se chegar à proteção do cidadão, principalmente quando temos a aplicabilidade de um direito ou uma autoridade jurídica aplicando uma pena.
Dentro desse processo de constitucionalização e internacionalização, os direitos fundamentais e os direitos humanos, ele tem como bases doutrinárias. Devemos respeitar esse processo, principalmente com base nos estudos das jurisprudências, assim como dos países que adotam principalmente o Estado democrático de direito. Dentro dessa perspectiva histórica envolvendo os direitos fundamentais e os direitos humanos, ressalto que os direitos fundamentais ele parte de uma ação processual, principalmente da necessidade jurídica. Portanto, observar principalmente sobre as novas realidades sociais e principalmente com base nessa dignidade humana. Ao passo que os direitos humanos ele tem um grande valor a ser alcançado, principalmente no que diz respeito ao período da modernidade. Esse processo, ele veio em virtude principalmente da antiguidade, ele surge com a ideia de que seria a dignidade da pessoa humana, trazendo a ideia da liberdade, assim como bem um direito universal. Esse desenvolvimento da humanidade, sobretudo, ele trouxe para um lado um aspecto de um modelo normativo. E essa diferenciação da visão envolvendo a terminologia, a conceitualização, principalmente pela visão do autor Igor Sarlet, o autor brasileiro, ele estabelece que a doutrina do direito positivo, ele trouxe no seu modelo constitucional ou internacional que essas expressões, elas são colocadas principalmente quando nós temos o que? Os direitos humanos, o direito do homem, um direito subjetivo. Mas existe uma certa preocupação por parte da doutrina, principalmente por conta dessa diversidade, ambiguidade, às vezes deficiência até mesmo na terminologia e na conceitualização. No desenvolvimento a respeito do assunto, a ideia é centrar que ela é aceita de forma ampla, funcionalmente, e sobretudo nessa gama envolvendo sobre essa temática. Vale ressaltar que essas definições com relação aos direitos fundamentais e direitos humanos, elas são frequentemente utilizadas como sinônimos, principalmente isso acontece numa colocação comum na área do direito. Um outro autor que faço referência, Galindo, ele diz que também a terminologia e a conceituação envolvendo os direitos humanos, ele tem uma certa aplicação ampla, ao passo de que os direitos fundamentais, eles incluem uma espécie constitucional, principalmente com uma referência ao modelo constitucional nosso brasileiro. Então, eu tenho aqui uma vida atinente à comunidade nesse quesito de direitos e garantias fundamentais. No processo de multifuncionalidade da Constituição, principalmente a nossa de 1938, a Constituição brasileira, ela foi um processo muito importante de acordo com essas ideias terminológicas e conceituais, principalmente garantindo tutela jurisdicional, proporcionando, atinente principalmente a um modelo jurídico positivo. Portanto, dizer que essa função acolhedora, principalmente dos conflitos, ele traz a ideia do direito cidadão, buscando efetivar a pacificação desses ditames juridicamente que são colocados no meio social e com o objetivo de trazer essas ideias. O artigo 4, inciso 2 da nossa Constituição de 1968, ele estabelece esses direitos atinentes, principalmente os direitos humanos. Então, eu tenho como base aqui ideias principiológicas e também internacionais. A aplicabilidade desses direitos constitucionais, eles trazem uma relação principalmente com a vida privada. Às vezes deve ser até imposto ao particular uma certa ponderação na celebração desse contrato. Dentro das minhas considerações finais, eu trago que os direitos fundamentais e os direitos humanos, eles são institutos jurídicos que têm grande relevância, principalmente numa Constituição soberana, e aqueles que adotem um Estado democrático de direito. O objetivo aqui é assegurar um contexto processual, jurídico, e se verificar que os direitos fundamentais, eles têm uma ligação diretamente com a proteção e as garantias, ao passo de que os direitos humanos, eles englobam direitos inalienáveis que estão entrelaçados principalmente com o convívio da sociedade. Friso-se aqui que não pretendo esgotar todo o assunto sobre esse tema. É lógico que os direitos fundamentais e os direitos humanos, ele tem a sua importância, e a gente deve levar essa discussão, principalmente por meio acadêmico, produzir dimensões que são de muita sabedoria e observar as regras de um Estado democrático de direito. Agradeço e concluo minha apresentação. Muitíssimo obrigado.
Jefferson Obrigada, Bacelar e, Lucas. neste caso, Lucas Silva, que apresentou este trabalho e que, na realidade, traz uma temática muito interessante. Recomendo, com todo o orgulho, uma obra de que sou coordenador, Passado, Presente e Futuro dos Direitos Humanos, que tem o cuidado de ter um artigo exatamente sobre esta matéria, da imprensa da Universidade de Coimbra, com as autoras Dora Alves e Maria de Fátima, que eu recomendo a leitura, no caso, ao Lucas, para poder complementar a sua investigação. E aproveitando esse ensejo, aproveito para apresentar a Luísa Barrios, Mónica Mendonça e Valentina Peçanha, da Universidade Lusófona do Porto, para nos falar sobre o olhar da lei, o julgamento dos crimes de guerra, uma matéria particularmente interessante e também interdisciplinar numa mesa de direitos humanos e bioética. Penso que seja a Luísa a apresentar. Luísa, para 8 minutos, a sala é sua. Boa tarde a todos, os presentes em via online, em mais um evento magnificamente organizado então pelo Iberojúri e toda a sua equipa. Queremos desde já agradecer mais uma vez ao trabalho de excelência desta equipa e à possibilidade de fazer com que os jovens, como nós, possamos participar de forma ativa em seminários e congressos de grande envergadura, de forma a nos permitir desenvolver competências a nível académico, mas, acima de tudo, a nível pessoal. Muito obrigada. Sem mais delongas, vou dar início ao nosso tema. Então, o olhar da lei e o julgamento dos crimes de guerra. Podemos então começar por falar do tema da Guerra Mundial, em que a diplomacia internacional via a necessidade de criar um corte internacional para desenvolver e de forma a resolver essa lacuna que surge então o Tribunal Penal Internacional, presente então no Estatuto de Roma, e que funciona a 2 de julho de 2002. O Tribunal funciona em último recurso, ou seja, quando o sistema judiciário de determinado país falha ao analisar um crime considerado grave e falha em promover a justiça. Sendo assim, o TPI passa então a analisar uma denúncia quando há evidências claras de que os tribunais nacionais falharam, seja por incapacidade, omissão, falta de interesse político ou negligência. Deste modo, uma denúncia é aceite pelo Tribunal Penal Internacional quando o crime não prescreve. Por isso, um processo aberto neste tribunal vai ter julgamento independentemente do tempo necessário. Além disso, o TPI investiga e, quando justificado, julga indivíduos acusados dos crimes mais graves que preocupam a comunidade internacional, nomeadamente os crimes de genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e agressão. Com isto, queremos relembrar que este tribunal é considerado como uma das principais entidades ligadas ao direito internacional, sendo responsável pelo julgamento de 4 tipos específicos de crimes que violam, então, os direitos humanos. Depois da apresentação das denúncias, passamos então para uma avaliação de admissibilidade. Depois, em caso de confirmação de que se trata de um crime grave julgado então pelo Tribunal Penal Internacional, o processo é encaminhado a um procurador responsável por decidir pelo arquivamento ou recebimento. O TPI emitiu mandados de prisão. Agora falamos um pouco sobre a atualidade contra o presidente russo Vladimir Putin e a sua comissária russa relativamente aos direitos das crianças, sendo uma autoridade para deportar à força centenas de crianças ucranianas para a Rússia. Este tribunal determina então que ambos são supostamente responsáveis pelos crimes de guerra, deportação ilegal de crianças e a sua respectiva transferência ilegal de população da Ucrânia para a Rússia. Então, no dia 17 de março de 2023, o TPI anunciou os mandatos num comunicativo à imprensa e afirmou que, embora os mandatos sejam sigiliosos para proteger as vítimas e salvaguardar a investigação, o facto de que a guerra ainda está em curso e a sua divulgação pública dos mandatos possa contribuir para prevenir a continuação da prática de crimes. Deste modo, foi decidida a divulgação da existência de mandatos. Posto isto, a Rússia não é membro, como não é membro do TPI, logo o Tribunal não realiza julgamentos à sua revelia. Portanto, qualquer funcionário russo acusado teria de ser entregue por Moscou ou preso fora do território da Rússia.
A Rússia assinou então um contrato que criou o TPI, mas não ratificou o acordo que seria o segundo ato de validade e, além disso, revogou a primeira assinatura em 2015. Por este motivo, a Rússia não vai cumprir a sua entrega de qualquer cidadão russo, em que se, na eventualidade da Rússia entregar algum dos seus indivíduos, a ONU será obrigada a intervir, aplicando más sanções por ter criminosos da guerra no seu território. Posto isto, eu vou passar a minha palavra à Valentina, que é a minha colega de Direito no segundo ano. Outro caso importante sobre os crimes de guerra e o TPI foi o caso de Almadi, que foi condenado como coautor do crime de guerra, que consistia em dirigir intencionalmente ataques contra edifícios históricos e religiosos em Timbuktu, Mali, em junho e julho de 2012. O Mali ratificou o Estatuto de Roma e depositou seu instrumento de ratificação no dia 5 de fevereiro de 2002. A histórica cidade de Timbuktu havia sido declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pelo Unesco em 1988 e, nesse momento, viu-se dominada por grupos rebeldes. Almadi era natural da região de Timbuktu e discordava da decisão, mas acabou por aceitá-la. O exército do país foi perdendo o controle de algumas das regiões para os rebeldes Tuareg, com grupos fundamentalistas islâmicos entre eles, como, por exemplo, o Ansar Din, do qual Almadi fazia parte. Como chefe da Hezbollah, ele supervisionou a demolição de um total de 10 monumentos e participou pessoalmente de algumas das demolições, além da destruição de milhares de manuscritos antigos. A Hezbollah era uma espécie de brigada da moralidade que foi estabelecida por grupos rebeldes no Mali. Almadi foi solicitado a chefiar a Hezbollah e este fazia parte de um governo próprio estabelecido pelos rebeldes, que incluía um tribunal islâmico, forças policiais, além de uma comissão para os média e a própria Hezbollah. Os crimes de Almadi ocorreram num contexto de conflito armado no interior do Mali que teve início em janeiro de 2012. O TPI desempenhou um papel crucial na responsabilização de Almadi pelos seus crimes. Os procuradores do TPI, sabendo que teriam jurisdição para levar o Nacional do Mali a julgamento, decidiram dar uma resposta a séries de ataques promovidos por grupos rebeldes contra monumentos e edifícios de grande valor cultural, histórico e religioso. Após um pedido de abertura de inquérito pelos procuradores, o mandato de prisão contra Almadi foi emitido pelo juízo de instrução do TPI, que o acusava pelo ataque e destruição intencionais de 10 prédios de valor religioso e histórico localizados em Timbuktu, no Mali. Os fatos imputados a Almadi constituiriam crimes de guerra previsto no artigo 8 do Estatuto de Roma, e o seu caso marcou o início da responsabilização internacional por crimes contra o patrimônio cultural e criou um precedente valioso para os atos de saque e destruição de monumentos por grupos extremistas e quanto à caracterização destes como um crime de genocídio cultural. Em 2017, o TPI estabeleceu o dever de reparação e compensação às vítimas da comunidade por danos materiais e morais. O Fundo para as Vítimas, previsto no Estatuto de Roma de 1998, assumiu as reparações e indenizações. Quando um réu sentenciado pelo TPI é considerado economicamente insuficiente, o Fundo para as Vítimas indeniza as pessoas atingidas pelo crime, que foi o que aconteceu no caso do Almadi, que foi condenado a 9 anos de prisão e ao pagamento das devidas indenizações. O TPI considerou a indenização razoável e Almadi foi reintegrado na sociedade. Posto isso, e para terminar, passo a palavra à autora desse trabalho, a professora Luísa. Professora Luísa, encontra-se na sala ainda para finalizar a exposição? Podemos finalizar aqui, então? Você gostaria de finalizar? Eu poderia finalizar, tendo em conta que a doutora Luísa tem uma falha técnica, se me permitirem. Posto isto, os crimes de guerra são violações graves do direito internacional humanitário que ocorrem durante conflitos armados. Estas transgressões afetam não apenas os envolvidos diretamente no conflito, mas também a comunidade internacional como um todo.
As acusações de crime de guerra contra o presidente russo Vladimir Putin, no contexto da guerra na Ucrânia, têm gerado intensos debates e reflexões. Portanto, o TPI, face a esta situação, emitiu mandatos de prisão para o Putin e a Comissária para os Direitos de Criança da Rússia, por supostamente serem responsáveis pelo crime de guerra de deportação ilegal de crianças de áreas ocupadas na guerra e para a Rússia. Essas acusações são baseadas em relatos de sequestro de crianças em regiões ucranianas tomadas pelo exército russo, levando-as aos centros de reeducação em território russo. As imagens chocantes da Bucha, onde centenas de civis foram encontrados mortos, com as mãos amarradas nas costas e atirados em balas comuns, reforçam a gravidade destes crimes. A Rússia, apesar de negar as acusações, está no centro destas discussões, em que, num cenário global, o conceito de crime de guerra é definido tanto por tratados como pelas Convenções de Genebra e pelo Estatuto de Roma, que estabelecem limites e responsabilidades em conflitos armados. Em tempos de conflitos, é essencial lembrar que até a guerra tem regras e que a busca pela justiça e a responsabilização por crimes de guerra são fundamentais para a proteção dos direitos humanos e a construção de um mundo mais seguro e justo. Agradeço a vossa atenção e espero que tenham gostado da nossa apresentação. Nós que agradecemos a exposição das pesquisadoras e professoras, um tema extremamente importante, lidarmos aí com a perspectiva do julgamento dos crimes de guerra pelos tribunais internacionais. Então, parabéns pela exposição. Aproveito para chamar os próximos expositores, as próximas, né? Poliana Graziella Schreiner e Leila Andressa de Senha. Elas são da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e vão falar sobre cooperativismo, gestão de terceiros e proteção dos direitos humanos. Por Eu favor. só queria dar uma nota à professora Cláudia Loureiro. Foi-me dito que eventualmente tem compromissos neste horário. Como só temos mais esta apresentação e a última do Alvo Maciel Sobrinho, se estiver no seu horário, eu poderei assumir o resto da mesa, professora. Esteja à vontade, está bem? Um beijinho. Obrigada, grande. professor. Eu vou ficar até a hora que eu precisar sair, eu dou um aviso para vocês. Muito obrigada, abraço. Poliana e Leila já estão... Oi, boa tarde, eu sou Poliana, a professora Leila, eu vou apresentar sozinha o trabalho hoje. A professora Leila também teve um compromisso de trabalho, por isso ela não vai estar presente agora aqui na apresentação. A professora Leila é minha orientadora de mestrado no programa de mestrado profissional de gestão de cooperativas da Escola de Negócios da PUC Paraná. E nós desenvolvemos a pesquisa, né, tanto para apresentação nesse evento, quanto pesquisa do mestrado propriamente dita, falando de aspectos jurídicos do cooperativismo, né? Desde já agradeço a atenção da banca e fico muito feliz por participar de um evento como esse. Bom, iniciando, por que estudar o cooperativismo no Brasil? As cooperativas em muitos municípios brasileiros consistem nas principais geradoras de emprego e de receita, com a capacidade de impulsionar o desenvolvimento social e econômico dos locais onde elas se estabelecem. Traduzindo em números, para que a gente tenha uma noção mais clara da relevância do cooperativismo no Brasil, nós temos que 24% do PIB brasileiro vem das cooperativas agroindustriais. 32% da saúde suplementar do Brasil é proporcionada por cooperativas e 7% dos ativos no Brasil, no mercado financeiro nacional, está vinculado às cooperativas de crédito brasileiras. Por essa razão, a compreensão e o estudo de eventos e fenômenos que estejam relacionados às cooperativas é de grande importância. E falando então de um desses eventos, que foi o que motivou o trabalho, ao longo das últimas décadas, foi possível observar um fenômeno lamentável relacionado às cooperativas. A maioria de eventos que envolvem violação de direitos humanos com ampla repercussão negativa pela mídia envolve cooperativas. Normalmente, e mais do que isso, envolve cooperativas e envolve
terceiros, ou seja, trabalhadores que não são empregados propriamente da cooperativa. A partir de então, investigando os 10 últimos eventos com repercussão negativa na mídia sobre as cooperativas, todos têm uma característica em comum, envolvendo terceiros ou terceirizados. E a partir dessa constatação e cientes desse problema, que atinge também a imagem dessas organizações e reflete na atividade econômica delas, foi manifestado pelas cooperativas interesse na implantação e desenvolvimento de medidas para efetiva gestão de terceiros. Nesse sentido, as cooperativas paranaenses, com viabilização pela FECOPAR, que é um sindicato patronal, se reuniram para rever protocolos de integração de terceiro. Essa revisão documental e o mapeamento de iniciativas novas pelas cooperativas pode ser considerado uma semente para um desenvolvimento de um protocolo nacional nesse sentido. E a partir desta ação estão sendo criadas bases para o desenvolvimento de um protocolo nacional de gestão de terceiros, um documento que as cooperativas agroindustriais poderão consultar para analisar o seu conteúdo e se inspirar para a prevenção de problemas maiores. A partir disso, o objetivo deste estudo é mapear as iniciativas das cooperativas no enfrentamento deste fenômeno que envolve terceiros. E o estudo ele é desenvolvido especificamente a partir da observação e acompanhamento de políticas implementadas nas cooperativas agroindustriais do estado do Paraná, porque o estado do Paraná é um dos mais expressivos do cooperativismo brasileiro, especialmente agroindustrial, e juntamente com os demais estados da região sul, o cooperativismo aqui nessa região é bastante expressivo, bastante representativo. Bom, a partir da observação feita, constatou-se que as medidas implementadas e aplicadas, elas vão além da conferência documental, vão além do diligence convencional já aplicado na gestão de terceiros. As medidas consistem em verificar de fato, ativamente, condições de segurança, treinamento, canais adequados de denúncia, verificação em loco para garantir que os mesmos valores cultuados pelas cooperativas se estendem à empresa ou profissionais terceirizados. Então, as cooperativas passaram a verificar se a competência e capacidade de terceiros para o desempenho do trabalho necessário, ela existe de fato, pois não basta apenas a apresentação de documentos da certificação de capacitação, já que esses documentos podem ser falsos, né? Por exemplo. Então, é necessário assegurar que o terceiro ou que a empresa terceirizada possa e saiba desempenhar as funções desejadas. O processo, apesar de parecer simples, por ser essa verificação ativa por parte das cooperativas, na verdade, ela pode trazer outros riscos para a cooperativa. Por exemplo, o reconhecimento de vínculo empregatício entre ela e o terceiro ou terceirizado. Porém, quando é feita uma ponderação entre os riscos, a garantia e a proteção a direitos humanos, em especial a vida do trabalhador, a sua integridade física e mental, tem levado, sim, as cooperativas a adotarem mecanismos mais eficazes de controle para evitar que as empresas terceirizadas e os profissionais contratados atuem de forma ilícita ou expondo os seus próprios colaboradores e os seus próprios cooperados a risco. Então, como mencionado anteriormente, esses aspectos de imagem reputacionais são fundamentais nessa análise, já que um acidente, um assédio, um uso de trabalho infantil ou em condições análogas à escravidão, quando isso ocorrer por causa de um terceiro, isso pode sim comprometer a imagem da cooperativa, que não compactua com essas condutas. Como implicância jurídica, né, o que tem sido observado também, os tribunais têm imputado às cooperativas a responsabilidade solidária em determinadas situações, o que justifica ainda mais o zelo dessas organizações nessas questões. É importante, então, que as cooperativas zelem por segurança, tanto quanto da sua imagem,
quanto dos valores e princípios e proteção jurídica, pois isso vai trazer reflexos para a sua atividade econômica. Além disso, há de ser considerado, né, por causa nesse impacto da atividade econômica, né, todo o impacto geral que ela traz na economia e sociedade para o país, para a região onde se insere. Né? Então, seja pelo desenvolvimento local, quanto pela atuação no mercado internacional, é fundamental a adoção de medidas de segurança amplas, inclusive relacionadas à gestão de terceiro. Muitas das cooperativas agroindustriais paranaenses negociam com parceiros nacionais e internacionais, e por isso, falando até de ESG, cada vez mais há exigência de demonstração de conformidade e integridade, inclusive no trato com terceiros. Então, no cenário econômico global, há pressão para que as cooperativas, assim como outras organizações econômicas, adotem e divulguem medidas sustentáveis de desenvolvimento, alinhadas ao conceito de responsabilidade social e respeito aos direitos humanos. A conclusão desse estudo leva à percepção de expansão das políticas de compliance, criação de diretrizes para integração de terceiros, manuais e compartilhamentos de boas práticas, além de formas mais rigorosas de controle documental e de investimento em treinamento direto e indireto de terceiros. Bom, agradeço a atenção de todos. Era isso que eu trouxe para apresentar hoje. Obrigada pela sua exposição, meus parabéns. Muito obrigada. Isso mesmo, muitos parabéns. É difícil apresentar sozinha e dominar os 8 minutos na perfeição. Muitíssimo obrigado pelo rigor que teve com o seu tempo e pela importância de uma matéria que, na realidade, acaba por trazer também o Business Human Rights para a tabela dos direitos humanos e bioética com tanta importância. Ora bem, nesta nossa elenco temos Lara Magalhães e Maria Malta Fernandes, neste caso de Portugal, do Instituto Politécnico do Porto. Sejam bem-vindas para falar sobre a responsabilidade civil na utilização da robótica na atividade médica. Aqui uma declaração de interesses, sejam muito bem-vindas, os meus parabéns pela escolha da matéria e dizer que eu também faço parte do grupo de investigação do Politécnico do Porto, que agora integra também o Politécnico de Coimbra, no ISCAC, onde eu sou professor, portanto, como grupo de investigação central sobre sociedade e, neste caso, economia e direitos humanos, na minha parte particular. Lara e Maria, para 8 minutos, sejam bem-vindas. Bom dia a todos. É para mim um gosto participar no 6º Seminário Internacional de Direito Atual. E o tema que eu vou apresentar é o apuramento da responsabilidade civil na aplicação da robótica na atividade médica. E queria pedir licença para partilhar a tela. Acho que é possível. Perfeito. Pode sim. Penso que estão a ver. Começando por fazer um breve enquadramento acerca desta temática, é certo que pertencia ao mundo da imaginação a ideia de que se inventariam robôs capazes de pensar e agir por conta própria. Aliás, víamos esta ideia a ser explorada pelo cinema e pela literatura, principalmente no ramo da ficção científica. Contudo, uma ideia que outrora pertencia ao reino da imaginação está cada vez mais a tornar-se uma realidade. E atualmente os sistemas com inteligência artificial assumem diversas tarefas anteriormente desempenhadas por profissionais. Os programas computacionais estão a evoluir de forma a operarem autonomamente, isto é, sem a necessidade de intervenção humana, e desta forma podem tomar decisões cujas ramificações possam ser prejudiciais em circunstâncias que não foram previstas pelos seus criadores. Na área da medicina, como é óbvio, estes perigos envolvem danos a direitos absolutos do agente, como é o caso da vida e da integridade física, e, portanto, ao aplicar a inteligência artificial na medicina, surge aqui um apelo considerável à responsabilidade civil. Com o nosso estudo, pretendemos, acima de tudo, responder à seguinte pergunta, que quando existe um dano decorrente de atos praticados por sistemas dotados de inteligência artificial, quem é que é o responsável?
De acordo com Nuno Sousa e Silva, será que estamos perante uma inovação detentora de uma revolução na responsabilidade civil ou apenas mais um fenómeno que a elasticidade do sistema consegue absorver sem estremecer? Falando sobre a personalidade jurídica do robô, a personalidade jurídica consiste na suscetibilidade de uma pessoa, seja ela individual ou coletiva, ser titular de direitos e obrigações legais. Mas será que podemos atribuir personalidade jurídica a um robô dotado de inteligência artificial? A doutrina diverge muito acerca deste assunto, sendo que são apresentados alguns argumentos a favor e outros argumentos contra, sendo um dos argumentos a favor a própria autonomia e a própria inteligência do robô, que pode ser equiparada à autonomia e inteligência humana, tanto que alguns autores consideram que os robôs possuem um nível de inteligência superior a certos seres humanos, como é o caso de crianças e pessoas em coma. Contudo, contrapondo este argumento, a autonomia dos robôs nada tem a ver com a autonomia humana, pois trata-se de uma autonomia tecnológica ou uma autonomia algorítmica, pois as decisões do agente autónomo são sempre pré-determinadas pelas diretrizes dadas pelo seu programador. Ou seja, não podemos confundir estes dois tipos de autonomia. Além disso, outro argumento apresentado a favor é que, embora as pessoas coletivas não se confundam com os seres humanos, a estas também é atribuída personalidade jurídica. Mas, contrapondo este argumento, não se pode fazer uma analogia entre os agentes autónomos e as pessoas coletivas, porque as pessoas coletivas foram criadas para que se possa perseguir interesses humanos, sejam eles coletivos ou comuns, de uma forma mais eficiente, o que não acontece no caso dos robôs. Aliás, caso fosse atribuída personalidade jurídica aos robôs, isto apenas permitiria a desresponsabilização do seu proprietário. E mesmo que esta desresponsabilização fosse considerada um interesse jurídico por detrás ou o interesse humano por detrás da criação de um robô, isto não ia adiantar nada, porque um robô não possui património próprio. Portanto, concluímos então que não pode ser atribuída a personalidade jurídica ao robô, pois a analogia com a dignidade da pessoa humana não se aplica, e a ponderação dos interesses humanos por detrás da criação de um robô também não justifica. A não ser que com ele queiramos criar um mecanismo de desresponsabilização do sujeito humano, aqui entenda-se o que parece contrariar o próprio sentido do direito. Relativamente à responsabilidade civil, de acordo com o Livro Branco sobre a Inteligência Artificial, as pessoas que sofreram danos causados pela intervenção de sistemas de inteligência artificial devem beneficiar do mesmo nível de proteção que as pessoas que sofreram danos causados por outras tecnologias, sem que tal impeça a inovação tecnológica de se continuar a desenvolver. Quanto aos danos causados por estes sistemas, podemos ter danos de fabrico e ou produção, danos por falta de informação do produtor ao proprietário, danos por uso indevido pelo seu utilizador e danos causados pela autonomia da máquina inteligente do robô dotado de inteligência artificial. Dito isto, em caso de dano, quem é que será o responsável por tornar indemne o lesado? Será o produtor, será o utilizador ou será a própria máquina inteligente? Podemos descartar desde já a opção de ser a própria máquina inteligente, porque estas não são dotadas de personalidade jurídica, portanto são isentas de direitos e de obrigações, e então não podem assumir direito e pessoalmente a obrigação de tornar indemne o lesado. Portanto, quem é que será aqui o responsável? Alguns autores consideram que, se estivermos na presença de danos causados por danos de fabrico ou produção, iremos aplicar a responsabilidade civil do produtor prevista no Decreto-Lei nº 383/89, de 6 de novembro, que regula a responsabilidade decorrente de produtos defeituosos. Coloquei aqui neste slide de uma forma muito resumida aquilo que estatui este decreto-lei, mas infelizmente não temos tempo para abordar tudo isto, mas o artigo 1 diz-nos que se trata de uma responsabilidade objetiva do produtor, ou seja, independentemente de culpa. O artigo 2 dá-nos a noção de produtor, o artigo 3 a noção de produto, o artigo 4 o que é um produto defeituoso, e o artigo 5, a linha E, fala-nos aqui especificamente de uma exclusão de responsabilidade.
Relativamente à responsabilidade objetiva ou subjetiva do utilizador, alguns autores consideram que podemos aplicar a teoria da culpa presumida prevista no artigo 493, número 1, quando o funcionamento correto e seguro da máquina não foi garantido pelo utilizador ou pelo proprietário da mesma. Passo a citar aqui o artigo: quem tiver em seu poder coisa móvel ou imóvel com o dever de a vigiar, e bem assim, quem tiver assumido o encargo da vigilância de quaisquer animais, responde pelos danos que a coisa ou os animais causarem, salvo se provar que nenhuma culpa houve da sua parte, ou que os danos se teriam igualmente produzido, ainda que não houvesse culpa sua. Portanto, para haver aqui a aplicação deste artigo, é necessário existir um dever de vigilância sobre a coisa e, portanto, sendo um robô considerado uma coisa móvel, quem tiver a seu cargo a sua vigilância está sempre onerado com esta presunção de culpa prevista no artigo 493, número 1. Contudo, importa aqui mencionar que existem robôs que são completamente autónomos, isto é, que não justificam a existência de qualquer controle ou de qualquer vigilância. Portanto, a estes não podemos aplicar o artigo 493, número 1, porque falta o principal requisito, que é o dever de vigilância. Porém, estamos a falar do uso da inteligência artificial na medicina e como estão aqui em causa direitos absolutos dos cidadãos, é normal que a atuação destes deva ser sempre vigiada e, portanto, faz sentido considerar a aplicação deste artigo. Já o artigo 493, número 2, diz-nos que quem causar danos a outrem no exercício de uma atividade perigosa por sua própria natureza ou pela natureza dos meios utilizados é obrigado a repará-los, exceto se mostrar que empregou todas as providências exigidas pelas circunstâncias com o fim de os prevenir. A doutrina discute aqui se a utilização destes robôs é ou não considerada uma atividade perigosa. E neste caso, concordamos que apenas podemos recorrer a este artigo quando estivermos perante robôs cujo grau de autonomia é tão elevado que se desconhece o futuro das suas ações e das suas decisões. Relativamente à responsabilidade objetiva pelo risco, quem tira vantagem de uma atividade deve sujeitar-se às consequências danosas da mesma. Estamos a falar do princípio ubi cómoda, ibi incómoda, portanto, mesmo que o beneficiário tenha atuado com o máximo de diligência possível, ele é sempre considerado o responsável. Contudo, no âmbito da medicina, isto não se aplica na maioria dos casos, porque imaginemos uma cirurgia robótica. Quem tira benefícios da atuação aqui é o próprio paciente. E será que faz sentido responsabilizar o próprio paciente em caso de dano? De uma forma geral, apesar de a maioria dos autores considerarem que esta é a teoria que mais se aplica ou que mais faz sentido para os casos de dano por máquinas dotadas de inteligência artificial, ao considerar a implementação deste regime, temos que ter em conta o obstáculo do número clausos da responsabilidade objetiva, pois responsabilizar um ser sem necessidade de comprovação de culpa exige uma disposição expressa por parte do legislador e então no momento da decisão judicial podemos nos ver desamparados pela ausência de uma norma que resolva este problema. Relativamente à responsabilidade contratual, esta também pode ser considerada desde que o sujeito que criou o sistema eletrónico dotado de inteligência artificial e a pessoa que o utiliza tenham celebrado um contrato ao qual se possa reconhecer a qualidade de contrato com eficácia de proteção de terceiros. Para concluir, em face a um ato médico, deve ser sempre feita uma apreciação caso a caso, para saber aquilo que melhor se adequa e tendo em conta tudo aquilo que eu mencionei. Contudo, podemos recorrer sempre à responsabilidade subjetiva do profissional de saúde e será então analisado se o profissional utilizou o dispositivo corretamente ou se, ao contrário, o utilizou de maneira negligente ou até mesmo intencional, sendo responsabilizado por tal comportamento. E concluo então a minha apresentação e agradeço a todos pela atenção. Muitíssimo obrigado, Lara Magalhães e Maria Fernandes. Tenho uma nota muito interessante. Gostei muito do vosso artigo, até como civilista é a minha obrigação, como professor de Teoria Geral de Direito Civil. Dou 2 notas, não somos nós
não fui eu que avaliei o vosso artigo, mas tenho já uma sugestão de câmbio para o vosso título. A responsabilidade civil na utilização da robótica na atividade médica à luz do direito português. Quando participam num congresso internacional, é diferente da participação num congresso nacional, em que, quando falam de responsabilidade civil, está sempre a falar sobre o Código Civil português e da legislação europeia ou portuguesa em causa. No caso, num congresso internacional, todos os outros colegas desconhecem de que artigos, de que legislação estão a falar. Portanto, quer o título em termos de metodologia científica, quer os autores da vossa dogmática e da doutrina. Em algum momento a Laura dizia: a doutrina não é pacífica nesta matéria. Deve citar os autores para os colegas internacionais e indicá-los mesmo na sua apresentação, para os colegas internacionais poderem eles próprios, portanto devem fazê-lo no artigo que dará a estampa aqui nestes trabalhos, para os colegas depois também poderem verificar a cientificidade do mesmo. Deixo aqui uma nota interessante só para a vossa bibliografia, que é os estudos do professor Pinto Monteiro da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra sobre Direito Civil e, no caso, os da professora Sandra Passinhas, especificamente sobre o direito do consumo e do consumidor, para ver se se aplicam ou não às vossas matérias. Professora Cláudia Loureiro, a sala é sua, faz favor de fazer candidato, se faz favor. Eu gostaria só de agradecer pela oportunidade, deixar um abraço, gostei muito, muito interessante o trabalho da nossa colega, e eu vou precisar sair, mas gostaria de anunciar a fala do Álvaro Maciel, da Unicel Brasil, que vai falar sobre mulheres presas em situação de amamentação, o papel do Estado no cumprimento das normas dos direitos humanos. Um abraço a todos aqui do Brasil, fiquem bem, espero que terminem bem. Um abraço forte, quando em Portugal estaremos em contacto, brevemente eu enviarei os artigos necessários e sinta-se à vontade, professora, para sair. Foi uma honra presidir esta mesa consigo. Um beijinho. Um abraço a todos. Aqui de Paris, tudo bom. Álvaro Sobrinho, a sala é sua, naturalmente, para 8 minutos. Fico em boas mãos e eu fico numa boa fala para falar sobre as mulheres presas em situação de amamentação, o papel do Estado no cumprimento das normas dos direitos humanos. Muito importante matéria. Seja bem-vindo. Muito obrigado, professor João Proença. Saúdo também todos os colegas aqui presentes. Bem, como nós sabemos, nossa Constituição, logo em seu artigo 1º, ela prevê a dignidade da pessoa humana como um prefeito basilar da República. E se formos analisar de uma maneira geral o sistema carcerário brasileiro, observamos que o que nós não encontramos é dignidade humana. Já vista a superlotação, pessoas encarceradas como verdadeiros animais, um por cima do outro. E, infelizmente, algo que toca muito a todos nós, seres humanos, é a questão de uma gestação de uma mulher. Principalmente a que está hoje reclusa, presa, num sistema carcerário totalmente precário, sem a mínima condição dela por si só estar lá, quem dirá com um bebê em seu ventre. Em que pese várias leis que nós temos que protegem não só a pessoa presa, mas também ao nascituro, devemos destacar que esse ambiente hostil, pesado, insalubre, é absorvido pela a mulher, como também passado esse sentimento para o ventre e para o bebê, o qual sente todo essa negatividade do local, né? E o que acaba acontecendo? No Brasil, segundo dados do Infopen de 2017, entre o ano de 2000 e o ano de 2016, a população carcerária feminina aumentou um total de 455%, um número muito alarmante, uma vez que países que têm grande população carcerária feminina, como Estados Unidos e Tailândia, sequer chegaram nesse período a 20%. Conforme nossas leis, observamos que existe sim a proteção à saúde, não só da criança, como também da gestante. O Estado deve prover à saúde esse acompanhamento médico. Ocorre que, infelizmente, esse acompanhamento médico ele é muito inferior e ineficaz ao que ele realmente deveria ser, de forma que as crianças que nascem
da mãe em sistema carcerário, muitas vezes, ou quase todas, elas nascem com peso muito abaixo do que deveria ter uma criança, e muitas vezes essa criança, quando nasce, ela vai direto para a UTI, né, para poder ganhar peso e acabar de se desenvolver. Então, nós temos que o primeiro contato, que é o primeiro elo que liga o bebê à mãe, é o cordão umbilical, que após rompido, o único contato mais íntimo da mãe com o bebê é justamente a amamentação. E essa amamentação, ela é de fundamental importância para o desenvolvimento da criança. A OMS, ela estabelece que os primeiros 6 meses de vida de uma criança, ela deve tomar somente o leite materno, porque o leite materno encontra ali todo um aparato, é totalmente completo com os com toda a proteção de vírus, bactérias que a mãe ali está passando para o bebê. O leite materno tem todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento da criança, né? E o que acaba acontecendo? Essa proteção, ela até que existe somente pelo fato de amamentar. Só que isso traz sérias consequências sociais, né? Como, por exemplo, após os 6 meses, quando é o período indicado pela OMS, acaba havendo um rompimento de vínculo entre a mãe e a criança. E muitas vezes essa mãe, ela já vem de uma família, de um lar em que ela sofre violência doméstica, já é um lar com vários tipos de violência. E essa criança acaba muitas vezes sendo entregue para um pai que era o agressor da mãe, para um tio, uma tia, um avô, uma avó, que muitas vezes não dão o real suporte para essa criança. Aqui no Brasil, os estabelecimentos prisionais deveriam ter um local específico para que essa detenta ficasse sem estar encarcerada, mas um ambiente mais leve, mais tranquilo, para que essa criança possa absorver coisas boas. Inclusive, aqui no meu estado, no estado do Acre, em 2016, até 2016, a penitenciária, ela não tinha uma penitenciária feminina, ela tinha uma ala dentro da penitenciária masculina, onde se amontoavam todas as detentas. E as que tinham que amamentar, as que estavam gestante ou em amamentação, elas eram todas aglomeradas dentro de uma única cela, certo? Que elas tinham um pouco mais de conforto, uma vez que cada uma teria uma cama para si. Haja vista que, até então, elas ficavam aglomeradas de forma que algumas nem cama tinham, somente dormiam em rede. E em 2016 foi construído a ala feminina, em que se queria fazer algo, uma humanização maior, principalmente as presas gestantes, né, e lactantes. Ocorre que, no projeto, essa ala acabou não sendo concluída, de forma que, atualmente, no estado do Acre, essas detentas, elas ficam presas dentro da própria cela com a criança. E a criança, querendo ou não, por mais que ainda não esteja em fase adulta, não compreenda, ela consegue absorver toda essa negatividade, né? E a gente fez uma pequena observação durante a Covid, né, o período pandêmico. O que acabou acontecendo? Houve recomendação da OMS para que houvesse um desencarceramento, certo? Para que as mulheres pudessem ficar em prisão domiciliar. Inclusive, temos resolução do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, para que essas mães gestantes e lactantes ficassem em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico através de tornozeleira eletrônica, o que foi efetivamente feito no período pandêmico no intuito de que evitar o alastramento da pandemia, uma vez que mantê-los dentro do cárcere seria um risco altíssimo, não só para a própria saúde, mas também para a saúde da criança. E nós concluímos que há uma extrema necessidade que sejam adotadas políticas públicas realmente efetivas para que essas mulheres gestantes e lactantes possam ter o mínimo de contato saudável com o bebê durante esse período de gestação e amamentação. Como, por exemplo, posso citar
um livro em que trazem o depoimento de uma senhora chamada Safira, que ela, após 6 anos, ela foi presa quando o filho tinha 2 anos, e após 6 anos ela sair e voltar a ter contato com seu filho, ela foi fazer um café para o filho, com leite e um pão, e o filho não bebeu, porque nunca ele tinha tomado café, ele somente tinha tomado em sua vida achocolatado, e isso causa nela, no relato dela, um grande sofrimento psicológico, uma vez que ela percebe que aquela criança que ela carregou 9 meses no seu ventre, ela sequer conhece essa criança, ela não sabe do que essa criança gosta, o que que essa criança prefere fazer. E esses reflexos, eles são extremamente fáceis de ser observado pelo aspecto psicológico, psicossocial das pessoas. Então, a gente precisa realmente ter políticas públicas efetivas para minimizar esses sofrimentos. E eu somente tenho a agradecer a oportunidade, a presença dos colegas. Muito obrigado, professor. Ora, muitíssimo obrigado, Álvaro Maciel, pela sua participação e ainda mais por trazer uma matéria tão difícil e controvertida. Tenho também uma indicação interessante para a sua pesquisa e para a sua investigação sobre mulheres em prisão, não num ambiente de amamentação nem de fecundação, ou no caso de maternidade, mas das mulheres em geral, que vou partilhar consigo, penso com utilidade para depois poder aprofundar a sua pesquisa num índice de direito comparado, caso tenha interesse nisso, que é a tese de mestrado do Marco Ribeiro Henriques, da Universidade Portucalense do Porto, que eventualmente eu recomendo que possa dar uma revisão nela, porque tem matéria muito interessante sobre direito carcerário português, da maior atualidade, e o colega neste momento encontra-se a fazer investigação numa fase de doutoramento na Universidade Nova de Lisboa, aportando matérias como esta da sua, sobre o direito português e sobre o estabelecimento prisional de Santa Cruz do Bispo, que comparado com aqueles que têm tido a oportunidade de investigar e de presenciar e de visitar no Brasil, tenho a certeza que são pera doce, comparado com os seus aí, que têm uma lutação. Com licença, professor João, o senhor nos ouve? Eu acho que foi problema na internet dele, Poliana. Eu pensei até que tivesse sido a minha. Daqui a pouco acho que ele volta.
Eu peço muita desculpa a todos e a todas, peço que me estejam a ouvir. Caiu aqui a minha rede. Eu estou em Paris para apanhar o avião para Portugal, por isso não pude estar presencialmente com todos vocês aí no Brasil, neste caso em Ribeirão Preto. De qualquer das maneiras, queria parabenizar o Iberojur e a USP de Ribeirão por esta magnífica iniciativa do 6º Congresso, neste caso Seminário de Direito Internacional de Direito Atual, no qual eu me orgulho de ser fundador e membro coordenador já há muito tempo, juntamente com o professor Fábio Veiga, que aproveito aqui para parabenizar. Dizer que não todos, mas quase todos os artigos que foram apresentados hoje magistralmente foram revistos por mim ou pela professora Cláudia Loureiro, portanto sei que falo por ela quando dou os parabéns a todos e dou nota de que todos devem aprimorar os seus trabalhos para uma fase de publicação, onde darão à estampa full text, texto total, remasterizado e revisto em pares cegos, com a totalidade da vossa investigação, para poderem ser citados, revistos e, vamos lá ver, criticados e opostos por outros investigadores internacionais ao longo do mundo, neste caso com pendência aqui na Europa, em Portugal e em Espanha em particular, mas para além do resto das bases de dados indexadas e, sobretudo, das bases de dados indexadas ao Brasil e à Universidade de Ribeirão, na Sul-América e no mundo ibero-americano. Foi uma honra presidir a esta mesa, juntamente com o ilustre colega, dar-vos parabéns a todos e a todas, espero que cumpram com os prazos de entrega dos vossos artigos e que os consigam enviar a tempo deles poderem ser publicados na sua versão total. Sem mais, dizer-vos para seguirem os eventos Iberojur e, no meu caso pessoal, se tiverem interesse, nomeadamente nas matérias deste painel Bioética e Direitos Humanos, seguir a minha página no LinkedIn, João Proença Xavier, ou no Facebook. A todos e a todas, desejo uma boa tarde de trabalhos e uma continuação aí em Ribeirão e desejar a todos uma Santa Páscoa. Forte abraço, foi uma honra presidir estes trabalhos. Muitos parabéns a todos e todas.